Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E neste momento nós partilharemos de um conhecimento histórico acerca da relação entre a Igreja Presbiteriana e a maçonaria. Este vídeo ele vem em decorrência do vídeo em que nós demonstramos os laços da Assembleia de Deus e da Igreja Presbiteriana no Brasil, e também em decorrência do outro vídeo em que falamos das origens maçônicas da Igreja Batista no Brasil. Lembrando que este vídeo não é um ataque à maçonaria, nem às igrejas evangélicas protestantes. Eu não tenho nada contra maçons. Cada um segue o que quer, cada um escolhe o que quiser para a sua vida. Não sou contra pessoas que participam de ordens iniciáticas, que gostam de adquirir o conhecimento tido como tradicional ou primordial. A intenção deste vídeo é apenas demonstrar fatos históricos, comprovações históricas, coisas que são até de conhecimento público, pode não ser de conhecimento de um público geral, mas as informações que foram coletadas e serão apresentadas neste vídeo são informações públicas. Quem lê história do Brasil de fato, história do cristianismo de fato, livros que foram escritos por grandes historiadores de fato, grandes escritores e pesquisadores de fato sobre o tema maçonaria e cristianismo, maçonaria e história do Brasil, tem uma visão muito mais profunda, uma visão muito mais ampla e real de quais são as relações verdadeiras ou que se aproximam de uma análise mais verídica destas relações entre a maçonaria e a igreja protestante. São livros difíceis de se encontrar. Alguns desses livros eu adquiri de pessoas que realmente partilhavam de ordens. Então, os conteúdos que virão em decorrer desse vídeo é oriundo de material com excelentes referências bibliográficas. Mas vamos ao conteúdo deste vídeo especificamente. Você está vendo agora na sua tela a foto de um pastor presbiteriano, político, advogado brasileiro do estado de Minas Gerais, que já foi reitor da Mackenzie, Atos Vieira de Andrade, e também maçom, sim, e um importante maçom. Atos Vieira de Andrade, como mencionei outrora, pastor presbiteriano. Se você olhar aqui agora a imagem na galeria de presidentes memoráveis, né, galeria de reitores, né, da Mackenzie, dos presidentes, consta lá Atos Vieira de Andrade, de 1992 a 1996. Então, durante aproximadamente 4 a 5 anos, ele ocupou a cadeira da presidência da Mackenzie. Eu me utilizei de diversas fontes para fazer a pesquisa acerca de Atos Vieira de Andrade, e sim, o Wikipedia dele é um bom resumo do que nós conseguimos encontrar disponível sobre ele na internet. Tem entrevistas com ele, tem alguns materiais nós vamos ler aqui. Então, resumo, que realmente está bem resumido no Wikipedia e as informações, até onde eu pude apurá-las, são verídicas. Atos Vieira de Andrade, Itanhomi, 1929, Belo Horizonte, falecimento 8 de junho de 2010. Foi um advogado e político brasileiro do estado de Minas Gerais. Cumpriu 3 mandatos como deputado estadual de Minas Gerais, da 4ª à 6ª legislatura, 1959 a 1971, pelo PR.
nos 2 primeiros mandatos e pela Arena no último. Exerceu um mandato como deputado federal, 1971-1974. Nos anos seguintes, foi diretor da representação do governo de Minas Gerais em Brasília, 1975 a 1983. Paralelamente, exerceu várias atividades na Igreja Presbiteriana, como regente de coral, diácono, presbítero, presidente de presbíteros e sínodos. Foi também reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e juiz do Tribunal de Recursos do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, ele ocupou a alta cúpula da Igreja Presbiteriana no Brasil. Isso é um fato. Em 1961, visitou Cuba oficialmente, com outros parlamentares brasileiros. Na Suíça, em 1974, representou o Brasil no Congresso Internacional de Evangelização. Em edição própria, publicou o livro Cuba, Estopim do Mundo. Em 1969, elegeu-se grão-mestre do Grande Oriente de Minas Gerais, uma das principais funções da maçonaria no estado. Foi o primeiro presidente da Confederação Maçônica do Brasil, a COMAB, fundada em 4 de agosto de 1973. Escreveu o livro O Evangelho e a Maçonaria, uma parceria que deu certo no Brasil. Então, sobre o livro, vamos ver aqui então. Atos Vieira de Andrade foi um político, advogado e pastor presbiteriano da igreja de Caratinga, de Minas Gerais, iniciado na maçonaria em setembro de 1952. Nesta obra, mostra que não existe nenhuma incompatibilidade entre ser maçom e ser um pastor. Um livro com mais de 200 páginas e aborda vários assuntos. Entre os assuntos abordados temos a maçonaria não é religião, o fundamentalismo, religião e maçonaria, a Bíblia e a maçonaria e a nova era não é religião, maçonaria regular e irregular. Então está aqui a capa do livro de Atos Vieira de Andrade, O Evangelho e a Maçonaria, uma parceria que deu certo no Brasil. Então, aqui tem uma foto dele, né, de memória, da fonte, né, é a Câmara Legislativa de Minas Gerais, né, do estado de Minas, né, ele bem novo aqui, jovem, tá? E aqui vamos falar sobre a fundação do Grande Oriente do Rio de Janeiro, né, o GOP-RJ. Então vamos lá. Criado o Colégio de Grãos-Mestres da Maçonaria Brasileira em 27 de maio de 1973, sob a presidência do irmão Atos Vieira de Andrade. A maçonaria brasileira tomou novos rumos e começou a se organizar como potência independente e autônoma em todo o território nacional. Nos vários estados da federação, o Colégio de Grãos-Mestres, por suas potências filiadas, passou a regularizar e a fundar novas lojas, com o fim de que, em triângulo maçônico, dessem início regular às novas potências filiadas, ao também novo Colégio de Grãos-Mestres. Por conta disso, em 12 de setembro de 1973, foi fundada a primeira loja maçônica independente no Rio de Janeiro, sob os auspícios do Grande Oriente Dependente de Minas Gerais, com a finalidade de dar regularidade de origem, do qual o irmão Atos Vieira de Andrade também era seu grão-mestre. Assim surge a loja Libertadores, que é instalada e regularizada em 8 de dezembro do mesmo ano. Sequencialmente, ainda sob os auspícios do Grande Oriente Independente de Minas Gerais, mais 2 lojas independentes são criadas.
na jurisdição do Rio de Janeiro, sob o título distintivo de Luz da Razão e Independência ou Morte, dando, assim, condições para que o Grande Oriente do Rio de Janeiro fosse fundado em 24 de maio de 1974. O Grande Oriente do Rio de Janeiro foi instalado, inicialmente na rua Sacadura Cabral, no centro do Rio de Janeiro, onde se manteve de sua fundação até a gestão do grão-mestre pastor Isaías de Souza Maciel. Ocasião que foi transferido para sua confortável sede atual na rua Teotônio de Brito, 360, Olaria, Rio de Janeiro, onde reúne o gabinete do grão-mestre e do grão-mestre adjunto e amplas instalações para exercício das atividades litúrgico-ritualísticas. O primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Rio de Janeiro foi o irmão Paulo Rodarte de Faria Machado, cuja posse solene ocorreu no dia 16 de junho de 1974, no auditório do Palácio da Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, onde compareceram várias autoridades civis e militares, além de mais de 500 convidados. Então, nós sabemos que a história da Igreja Protestante no Brasil, ela é intimamente ligada às ordens maçônicas. E, para bons pesquisadores, sabem que o protestantismo também, tanto Calvino quanto Lutero, são ali pessoas que já se correlacionavam, já dialogavam, já se envolviam com pessoas que eram pertencentes às guildas, aos alojamentos de pedreiros, de construtores, ali no século XVI. A maçonaria especulativa, nós podemos dizer assim que ela surge por volta do século XVII, início do século XVIII, onde terão diversos ritos melhor desenvolvidos, diversas questões filosóficas melhor elaboradas por maçons especulativos. Mas a verdade é que já ali no século XVI, que é onde tudo começa a se desaguar, diversos reformadores já dialogavam com maçons operativos, que eram pedreiros livres, freemasons, construtores, assim também como outras ordens, por exemplo, a Rosa Cruz, com até aqueles que viviam no Palatinato. O Palatinato era conhecido como um território rosacruciano. Era um território onde os Rosacruzes, eles ali tinham liberdade. Então, é antigo, essa relação de Calvino, Lutero e tantos outros reformadores, com os construtores, com os maçons operativos do século XVI, Nicholas Hager e tantos outros historiadores escreveram sobre isso. É uma pena que poucas dessas obras estão publicadas em português, foram traduzidas para o português, mas essa é a história. A correlação entre a Igreja Presbiteriana e a maçonaria perdura até hoje. Não mudou nada de 20 anos atrás para cá. Você acha que mudou alguma coisa? Não, nós estamos em 2020, mudou tudo, como alguns colocaram nos comentários dos vídeos anteriores. Olha a influência, olha o poder. Ele foi reitor da Mackenzie, olha quantas pessoas ele formou. Ele participou da alta cúpula da Igreja Presbiteriana no Brasil, um homem de uma envergadura filosófica, intelectual gigantesca, grão-mestre de ordens, deputado federal, advogado, um homem com uma ampla formação intelectual, uma capacidade de organizacional muito grande, uma capacidade de visão institucional além da curva. Então é óbvio que alguns presbiterianos mais jovens, ou mais saudosistas de um período que nunca aconteceu,
né? Porque a presbiteriana sempre esteve na sua alta cúpula sendo dirigida e direcionada por pessoas que são maçons e que não enxergam incompatibilidade alguma entre ser pastor e ser maçom. Já falei mais de uma vez, isso está muito na cabeça do povo. Isso não está na cabeça dos presidentes de convenção, nos presidentes aí de instituições e igrejas, que tem ali um certo grau de cultura. Eu não estou dizendo que sejam melhores do que as demais pessoas, mas tem um certo grau cultural, intelectual, um pouco mais além do senso comum, né, das pessoas. E que, quando você tem acesso à história verdadeira, quando você tem acesso à informação, você vê que desde a gênese da igreja protestante, seja ela qual for, ela sempre esteve envolvida com ordens iniciáticas, não importa qual seja a igreja. Partiu do protestantismo ali, século XVI, já nasce na gênese, já está na origem o envolvimento com todos os tipos de ordens iniciáticas. Então é algo indissociável, inquestionável do ponto de vista histórico. Todo o conteúdo teológico que 90% do que temos em mãos hoje é oriundo de pesquisadores de escolas, vamos dizer assim, de mistérios ou esotéricas, que foram grandes teólogos, grandes historiadores, grandes arqueólogos e que também leitores, né, da Cabalá, conhecedores da tradição. Então é algo inevitável. Ninguém vai vencer isso. A teologia que você estuda veio de alguém, e com certeza esse alguém que botou o dedinho dele ali na Batista, na Assembleia dele, na Presbiteriana, eram maçons. A sua visão de evangelho, provavelmente religiosa, é uma visão maçônica. A sua teologia que você está respirando e defendendo, até a suposta contra-teologia que estão criando aí, na verdade faz parte de uma dialética que é oriunda de pessoas envolvidas em ordens, tá? E o catolicismo não foge a essa regra não, tá? Quem conhece a verdadeira história dos jesuítas, não é historinha de internet não, volto a dizer, pesquise livros acadêmicos, de historiadores, a verdadeira história dos jesuítas. Todas essas dialéticas que são criadas, teológicas, tudo vem do mesmo lugar, e às vezes vem da mesma pessoa. A pessoa cria a tese e ela cria a antítese daquilo mesmo que ela formulou a tese, e aí deixa a síntese por sua conta, ok? Este é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Voltando a dizer, a verdade é esta, que ninguém sabe a verdade. As pessoas especulam acerca da sua própria visão de mundo, mas quando você mergulha na história como realmente ou possivelmente se aproxima mais daquilo que é verdadeiro, você vê que determinados discursos nem fazem sentido. Então hoje eu não tenho medo de dizer, discurso aberto contra a maçonaria por parte de protestantes não faz sentido algum.